Oséias 4. Oséias 4, verso 6. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Amen. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Palavra de Deus. Amém. Aplaudimos pela palavra. Ok, na esse moço usamos aquele assim. Agradeço primeiro ao Deus Criador. Ora, libaco malama pensando. Pelo grande dia que foi dado. E na próxima domingo, na reverência Cipriano da Cruz. Agradeço a Deus ao reverendo Cipriano da Cruz. Por me honrar mais uma vez. Me colocar no meio de grandes servos de Deus. E pregar ao mesmo púlpito com eles. Ao reverendo Cipriano. Dr. Samuel. Ao Dr. Samuel. Dr. Silo. Dr. Silo. Dr. Calou. E o presidente da conferência. Para mim é uma certa honra levantar o mesmo púlpito com eles. Grandes servos de Deus, que os senhores autoram. E dou a saudação a Deus Santo em nome de Jesus. Realmente sou honrado. Obrigado, servos de Deus. Bem. Visionnaire galaxie qui sont provision à l'égosso. O visionário nos mostrou a primeira provisão. C'est Dieu. É Deus. Alléluia. Amém. Provision à l'égosso. Primeira provisão. Eu vou trazer a segunda provisão. C'est la connaissance. E é o conhecimento. Esta é a segunda provisão. Para o ministério equilibrado e próspero. Aleluia. Amém. Na versão parole de vie. Na versão palavra de vida. Eu aceito a alegria de ouvir a sua linguagem. Mon peuple est détruit. Aí dizem que o meu povo está destruído. Mon peuple est péri. Na outro lugar diz, na outra versão diz que o meu povo se perdeu. Mon peuple se tait. Aí em outras versões se diz que o meu povo se perde. Ficou sem palavra, calado. Ficou calado. Por falta de conhecimento. Por manca de conhecimento. A palavra diz: Mon peuple meurt. O meu povo ficou calado. Não. Meu povo morre. Porque a sangue connaissance. Porque falta o conhecimento. Alobi lokola. Disse como? Olingi connaissance de. Tu não queres o conhecimento. Oguaki connaissance. Deitaste o conhecimento. Eu também vou te deitar. Para que você já não esteja na minha obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério. Não começa com poder. Ministério não começa com poder. Ministério deve começar no conhecimento da primeira provisão que é Deus. Deves começar a conhecer a Deus. O conhecimento é que vai te ajudar e fazermos bem o ministério.
là. e permanecermos. Malheureusement, Embora les autres ont un ministère de son dans la puissance. hoje tem ministério que está a começar com poder. Ministère de son dans la onction. Ministério que está a começar com a unção. Ministère de son dans la miracle. Ministério que está a começar com milagre. Ministère foi dans la connaissance. O ministério deve começar Il y a com un conhecimento ensemble d'abord. de Deus primeiramente, Oyo asobe dans le ministère. e chama no ministério, Mais il y a un sala oyo faut sala na kati na ministère. e do trabalho que você deve fazer dentro do ministério. Parce que en fait ministère Porque ministério c'est un contrat de travail. é um contrato de trabalho. Ministère est un service. Ministrar é um serviço. Moïse oyo Moisés, papa utoyebisa biso o pai acabou de nos dizer, azobotama lokola libérateur pe juge. está nascendo como liberador e juiz. Parce que ministère est ça inné. Porque o ministério é nato. Ministère tobotamaka O ministério é nascido com po ele. aponaka Mas ele escolhe pe e abengaka chama tanto ozala libumu. quando estamos no ventre. Donc osobotama Já déjà estás a nascer ozala miamama. e tens um chamado. Alléluia. Amém. Moïse azobotama bongo. Moisés está sendo nascido assim. Donc ministère est ça inné. O ministério é nascido. Mais botamana Mas para tu caminhar com ele pe osala e bien. utilizar bem, Ozala besoin d'avoir acquis. precisas de Acquérir as coisas. adquirir as coisas. Donc faut soit information, Tens de ter uma formação, connaissance. um conhecimento Yamakambo faut ça. daquilo que você deve fazer. Mais na suka ya E no seu final, il faut signer contrat de travail. deves assinar um contrato de trabalho. Comme Moïse a longuité na kati Egipte. Por isso que Moisés não venceu no Egito. Azobotama. Está nascendo C'est juge, juiz, mas échoué mas ele fracassou. parce que Por quê? a sua informação Porque não recebeu ainda a formação. de Dieu de Deus. a signé contrat de Ele travail. não assinou um contrato de trabalho. Pela pessoa no côté. E não lhe deram nada. Agoshwe makasi. Vai fracassar demais Na kati ya mosala azosala. dentro da obra que está fazendo. Bible na conseil alobi. A Bíblia não diz, Mon peuple meurt o meu povo morre. non por falta de poder, mas por falta de conhecimento. Pepe na mesa kufa tipo na mão de pouvoir, mas na mão de connaissance. Manque de connaissance ezoboma bato ebele. A falta de conhecimento está a matar muita gente. Ekobebisa makambo ebele ndenge ebebi lelo. Vai estragar muita coisa do jeito que estragou hoje. Parce que soki totali histoire ya Uza, Se lemos a história de Uza, Uza aza Levi. Uza é Aza levita. Levite. É leve. Uza aza Levite. Uza é levita. Mais Uza Uza é aza na kati ya contrôle ya famille ya Gershon. está dentro do controle da família de Gastão. Mosala Uza fasala O trabalho que Uza deve fazer ezalaki nde ya kokangisa barido, era de juntar as cortinas, kokangisa bakorde. juntar as cordas, Soki peuple alongwe abandi kotambola todos sair e começar a caminhar. famille ya Uza. A família de Donc José, babenjamite Benjamita, mosala na bango o seu trabalho nde ezali kolongola basinga, era tirar as cordas, kodemonte desmontar, bazwi basinga, pegar as cordas, bazwi barido, pegar as cortinas, bakangisi juntaram po peuple alongwa na campement. para vamos sair do acampamento. Alléluia. Amém. Mais Uza par manque de connaissance Mas por falta de conhecimento, akekokota na mosala oyo epesalelaki famille ya Keyati. foi entrar no trabalho que era feito para a família de Teatro. Un levite Levita, sans mas connaissance sem conhecimento, akekose mettre na mosala ezalaki ya bango. foi se meter no trabalho que não era para Mais ele. ntango akesimba E age quando foi pegar a arca, nzambe afabe. Deus lhe bateu. Devant ce genre de Seigneur, au même pauvre mort, Pepe na mesa kufa, é um ministro, ministra, mas morreu me akufi, por falta de por na informação. mão de informação. E agora não estou lá. Por isso é que a gente La aprende connaissance o conhecimento comme
connaissance, com uma formação, informação, com uma informação homme doit suivre, que a pessoa a recebe stocker na carte e na vai ye, guardar dentro de si pour ayeba, para poder saber c'est là qu'il faut que attendre. caminho caminhar. Ministre de Dieu, Ministro de Deus, attention, atenção, la connaissance, o conhecimento c'est un préalable. Pour l'encontre dans le salaire, para entrar no trabalho, il n'ont pas le saut, a primeira c'est la coisa é o connaissance. conhecimento. Alléluia. Amém? C'est pourquoi ton nom, Por isso que a gente fille confie, a vida il y a le morreu sang de l'Ibayan no Sam. servo de Deus. Mais David E David a fait un problème. teve problemas On a posé la por connaissance. falta de conhecimento. Parce qu'il fallait David qu'il ne se Porque former. ele tinha primeiro que se informar. Et pas il y a les vites. São levitas, Même il m'a pas pouvait fonctionner. como que as coisas vão funcionar. C'est pourquoi, Por isso, manque de por connaissance, falta de conhecimento, dans quatre no ministères, ministério, les lois, hoje, pour moderniser dans ma caméra et pour la modernisation. modernizar até coisas que não devem entrar na modernização. Moderniser la vie, Modernizaram as paredes, moderniser son. modernizamos o Mais la som. parole de Dieu Essa palavra de ne Deus peut pas être não modernisée. foi modernizada. Il va ensemble. A palavra de Deus C'est la maille é sacrificateur. o mestre do sacrificador. Pensa que a montanha não sai de. Não se dá a altura do trabalho, do servo. Alléluia. Amém? Donc, nous devons être formés. Devemos ser informados. Basali ensemble. Servos de Deus. Nasoloba, le ministère c'est un contrat de travail. O ministério é um contrato de trabalho. Afin biso nyonso basali ensemble tokoyeba nzambe na modèle moko te. E todos nós, servos de Deus, não vamos conhecer a Deus de uma única maneira. Lokola bana ya nzambe, Como filhos de Deus, toyebi nzambe. conhecemos a Deus Lokola Père, como Pai, Créateur, Criador, Fils, Filho, Esprit Salvateur, Espírito Salvador, Saint-Esprit, Espírito Santo, Esprit de continuité. Espírito de continuidade. À Mas, ce qui concerne ao que l'industrie, acontecer no ministério, cada um de nós não para isso, tem a sua maneira de conhecer. aquela maneira não é oponente. Você ouve Deus Deus, na tua maneira, eu também na minha maneira. Só que Moïse, Se Moisés a na Adão, fosse encontrar com Adão passou lá por Nzambe. para conversar com Deus, Adão ia para Moïse, Adão vai lhe dizer: c'est un Dieu, é um Deus aquele abanyama, que criou os animais, aquele abanzete, criou as árvores, aquele abanzete moko, teve uma árvore o basinga que kate, não era bania tocada, kate, não se comia. yawe memanga na Eu que bakola, levei problemas. mekeba na Mas banyama, cuidado com os animais. Moïse keba na banyama, Moisés, cuidado com os Porque na animais. banyama, Porque nos il y a animais un serpent, há uma serpente. il t'a memanga Ele é que na levou neste erro. mais Moïse, Mas Moisés, na connaissance na ye, conhecimento lokola dele, ministre, como ministro, awebi Satan, ele diz a Adão: kobanga nyoka te, não tem uma serpente. nga na ministère, Eu no ministério, nayebike nyoka, siga a serpente, batambola bane na mbo. caminham os coelhos na mão. Ok. Moso aza na somo ya nyoka, Se a pessoa tem medo de serpente, mais moso atambola na nyoka. mas há pessoas que caminham com aquilo na mão. Alléluia. Alléluia. Il faut ozala na makambo oyokaki, Deve ser aquilo que você mpe ouviu, makambo aquilo que omonaki, você viu. mokola bengi yo, Um dia que ele te chamou, information nini que apesa yo, informação que deu? alobaka O que nini, ele disse para ti? biso nyonso Todos toza nós mosala moko te. não temos o mesmo trabalho. Manque ya connaissance, Falta de manque conhecimento, ya information, falta de informação. yango tozotatone É que estamos a mpe tozosala bakopi estamos a fazer kole. cópias. Copo de peça. Praticamente a mesma coisa. Nele como um carro. Bom, e para isso perceber bien. Aí ele vai dar bem. Aí tu vai lá. Ah, nós também vamos já copiar. Aleluia. Yango muri basali Por bele. isso, muitos servos Tozosalela nzambe. estamos a servir a Mais Deus. mpona nzambe, Mas para Deus eza ngombe. é boi. Eza ngombe. É boi. Parce que tosali yango Porque fizemos par rapport ya besoin segundo a vontade ya peuple. do povo. Ministère Ministério. basalaka yango na besoin ya peuple Não se te. faz segundo a vontade do povo. Olera azobenga Porque quando vai chamar, azokabola makambo. está a dividir as coisas.
Yo il faut yeba. Tu deve saber. Neno bengani na dikambo. É chamado. Neno papa ifanda na O lo. pai que se senta. Na sota la Bible. Só ler a Bíblia. Na tongo ya lelo. Na manhã de hoje. Na so ngana kakola makaoni bali. Só querer dividir duas coisas. Te aviso sur la connaissance de Dieu qui appelle. Pregar sobre o conhecimento de Deus que chama. O conhecimento de Deus qui chama. Conhecimento de Deus que chama. Et la connaissance de ce que tu dois faire. E o conhecimento daquilo que tu deves fazer. Moïse d'abord alingaki ayeba oza nani. Moisés queria conhecer quem és tu. Tomoni makambo. Vimos essas coisas. Apôtre Paul alingaki ayeba oza nani. Apóstolo Paulo também queria saber quem és tu. Mais ozobenganga na makambo. E estás a me chamar em quem? Nini olingi O nasalela que yo. é que tu queres que eu faça para ti? Mpe Nzambe E Deus akaboli makambo bien. dividiu bem as coisas. Moïse Moisés oza libérateur. és liberador. Mpe omema peuple Vai levar o povo na Cana. a Canaã. Mais mpona Mas, apôtre Paul para o apóstolo Paulo, yawe alobi na o ye Senhor lhe disse: nakolakisa yo vou te mostrar makambo oyo okosufrir mpona as komonanga. coisas que vai sofrer em meu nome. soka na ministère baministère mosusu basufrir kaka. Há ministérios somente para sofrer. yango wana apôtre Paul Por isso que o apóstolo Paulo, basouffrance ezomema yo 2 mois na ngomba. o sofrimento que ele leva 2 meses no monte, mpona apôtre Paul para o apóstolo Paulo, azose glorifie na ele está se glorificar. koya yebaki Porque ele sabia ebabengi que ngai me chamar na souffrir para sofrer à cause ya Kristo. por causa de Mpe ya Cristo, efasi. do Evangelho. boye motema ezango na kimia O coração dele está tranquilo, makambo eza as makasi coisas estão makambo fortes, eza as pasi coisas são difíceis. lokola ya yebi Ah, como ele sabe te nzela na ngai que o caminho dele eza nzela ya é o souffrance caminho do sofrimento, akosenga nini vai pedir o quê? makasi. A força. Alléluia. sikoyo lokola ministre aza na connaissance te Como o ministro não tem conhecimento, ana information te não tem informação, azosenga na nzambe precisa pedir a Deus akangole na para basouffrance que liberte. akomisa ministère na ye lokola ya révérend Cyprien. Torne o seu ministério como do reverendo Cipriano. ekosimbaka pete Também não vai dar certo. yango lobi Por isso que amanhã ekomema ye koluka nzambe mosusu. procurar um outro Deus. osepeli tokoma lokola biso Porque nyonso queremos ser como todos. tokosa lokola biso nyonso te. Não podemos ser como todos. Alléluia. Alléluia. bamosusu bakomema age Muitos vão levar a arca, bamosusu bamema barido outros vão levar cortinas, bamosusu bamema outros banzete vão levar os paus, bamosusu bamema babasi na outros vão bakolo levar as colunas. yango wana nde mosala ya nani Esse é o ya trabalho nzambe de Deus. moto asi ministère Aquele que pegou o pour ministério démontrer la puissance de Dieu para demonstrar o poder de Deus, aza na baacquise tem uma coisa, na bainstrument um instrumento mpo asala lokito ya makasi. para fazer uma grande festa. kaka ministère nyonso ekoleka na makelele te Nem todo ministério vai passar com barulho. yana ministère biso eza na makelele O makasi. ministério vai ter muito barulho. Alleluia. Amém. Po ministre wana aza na mitraillette. Esse ministro tem armas. yo oza ministre ya communication. Esse ministro de comunicação. yo oza na machinelle. Eu só tenho yo oza na micro. vai ser mpona comigo. koinforme Poder informar position ya a bainete. posição. Simplesmente. okolaka na bikinya milai Mas vai ter coisas grandes. oyo mokolo ekobunga na nzoto moto Vai esaleli desaparecer no corpo, a cabeça vai sair. ozolinga E vai desaparecer. fo esalamela lokola epai ezosalamela docteur Samuel. Deve acontecer também do jeito que está acontecendo ao doutor Samuel. Alleluia. Amém. problème ya nzambe O problema de Deus eza tokóma lokola biso nyonso te. não é tornarmos como todos, problème ya nzambe mas o problema de c'est Deus d'être fidèle é ser fiel. et bon akabo. Tá bom. Alléluia. élévation Elevação ya makambo tokalisaka te. não é coisa que nós pensamos. tike babengi yo na ministère Isso que te chamaram de ministério, balongoli yo na pauvre te tiraram do bamemi yo likolo awa e levaram baeleve yo. levite azalaki eleve A vida foi elevada. azalaka na nini Por quê? mpo na yo élévation Aqui elevação, fosala ndako lokola está résidence sua mondiale. casa como o reverendo Cipriano. okobebisa makambo. Vai estragar as coisas.
connaissance, O conhecimento c'est très important. é muito importante. Ministère, Ministério et c'est là-bas la broderie. é o verso de poderia. Et c'est là-bas que tout tombe. É o verso que estamos a costurar. Nam, Aos bocados. na couleur différente. Várias Donc, cores. on ne fait que ça. As cores de ministério diferentes. Alléluia. Amém. La conférence, non, c'est pas pour Canada. Diga nas conferências devem ser igual. Conférence, je fais ça dans le public. A conferência deve ser quando sairmos daí. Tu me l'as traité, ma femme, Saímos vindo tratar as coisas. Sim. tout ça, la conférence. Vamos fazer conferências. Je traité ma femme. Tipo, não estamos a tratar nada. Tout ça, des problèmes sérieux. Temos problemas sérios. Soyez déséquilibrés, soyez. Desequilibrados. Et le polyvalent, Vamos tirar valor. n'a qu'il y a O nosso peso. fallait comprendre là. Devemos sentar. Tout sur la voie entraînée. É só entre nós. Maintenant, ça va être la conférence. Vamos fazer conferências. On dirait que quand on a dit ça, É como se viesse. de quoi nous sommes capables. Do que nós somos Une capazes. fois la connaissance de ces O années, nosso conhecimento é o quê? et on dit à ce 30 O minutes, pregador tem 30 on minutos. doit avoir aussi un bon ministère de la Finance 40 minutes. Da finança Papier la lié. papel de serviço. Vamos enxugar. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois connaître Dieu Devemos conhecer a Deus et tu dois écouter e Dieu devemos escutar a Deus. à ta manière. Em que maneira? Moïse akutani na nzambe Moisés se encontrou com Deus. apôtre Paul akutani na nzambe asolo. Deus, o apóstolo Paulo também se encontrou com Deus e conversou. Yango na souffrance ekobangisa ye Por te. isso, no sofrimento não vai lhe temer. Akodevie pe te. Não vai desviar também. Akoavanse. Ele vai avançar. Osoki pasi eleki. Porque se o sofrimento vem demais, akodesongela makambo ayoka. vai voltar naquilo que ele ouviu. Le ministre de Dieu, Ministro de Deus c'est un éminent. é Ruminant. dominante. Azana dépôt. Ele tem depósito. Tant kapasi ya Quando o sofrimento vem, asosomisa. ele está a voltar. Alléluia. Amém. Tanga nilikodia. Vai começar a akozwa kimia vai ter na paz motema na no ye seu coração. mpona dépôt na ye Porque no seu depósito réservé reserva. ministre de Dieu Ministro de Deus. kozala pressé te Não seja apressado. fais l'œuvre d'un fourmi Faça a obra de uma formiga. sois tanga yo Tenha teu tempo kozala todo. pressé te Não seja apressado. tu as 50 ans de ministère 50 anos de ministério. 30 ans de 30 anos de ministère ministério. tu dois avoir l'estomac Deves ter o estômago. alléluia Amém. na réserve suffisante Com reserva suficiente mpona mosala kosalela para o nzambe trabalho que você vai fazer para Deus. alléluia la connaissance de Dieu O conhecimento de Deus ekosunga yo vai te ajudar ozala na certeza a ter a certeza ya makambo ozosala daquilo que você está fazendo. bien aimé Bem amado, ezokamwisaka estou me admirando ntango nazotanga vi ya josé quando estou a ver ali na vida de José, na egipto no Egito, josé na kati ya boloko José dentro da cadeia, bato bayoka ye pessoas que ouviram kointerprete na ndoto interpretar sonhos, me aza na kati ya mas prison estava dentro da prisão. mpe na palais royal E no Palácio Real, eza na badiviador há desviadores. badivinador oyo bazali kuna Desviadores que estavam ali, problème na bango eza moko o seu problema era o quê? bango mpe baza na ekole Ele também tinha um escola. bango mpe bayebi makambo Ele tinha o conhecimento. bango mpe baza na puissance Ele tinha o poder. bango mpe balimbolaka bandoto Também traduzem os sonhos. mais Mas bayebi ete sabiam que josé José aza na esprit supérieur tinha um espírito superior. alléluia daniel na babylone Daniel na Babilônia. aza parmi 120 magiciens No meio de 120 mais imagens. bango nyonso Mas bayebi todos eles que sabiam daniel que aza na Daniel esprit tinha um supérieur espírito superior. malheureusement Infelizmente. celui qui a l'esprit supérieur Ele que tem espírito superior, ye moto azokende derrière ele vai atrás. école ya Na égypte escola de Egito derrière école ya babylone e na escola de Babilônia. bayeba makambo Deve conhecer a escola. twasala makambo bien Deve fazer bem as mais coisas. babylonia A ayebi Babilônia sabe que daniel que Daniel aza na esprit tem supérieur espírito superior. wana eloko moko très important Algo importante mpe monde atenebre eyebi que o yango mundo da Esteva conhece. mais lokola oyebi Mas yango como te você não conhece, oyebi te nzambe naza capable conhece kosala o que Deus é capaz de fazer, donc noluka banzambe vai wana se procurar outros deuses. moïse na kati
Egipto. Moisés veio para o Egito, Akamwimba nyoka. mesmo que tiver serpente, Au bakate. não vai temer. Kwa yelinga pe. E sabe que eu também Eza na nyoka. tenho uma Pe serpente. nyoka na ngai. A minha serpente Ekomela kaba vai nyoka. comer essas outras serpentes. Alléluia. La O connaissance. conhecimento. Bandeko. Irmãos, Soki tobwaki connaissance. se deitarmos o Nzambe conhecimento, abwaka biso. Deus também vai nos deitar. Il faut toluka koyeba Nzambe. Devemos procurar saber a Po Deus tosekoye ministère na para biso. socorrer o nosso ministério. Kobosana te. Não se esqueça, Ndenge nazotali deja koloba. como já acabei de dizer, Ke grandeur oyo a tozoluka. grandeza que a gente procura Libanda ya Nzambe. fora de Deus Eza grandeur penza te. não é grandeza. Eza grandeur te. Não é grandeza. Eza libulu ya molai. É uma cova longa. Parce que bagrand nyonso ozomona. Porque todos os grandes que vocês Baza fazem bagrand oyo Nzambe asali te. não são grandes que Deus fez. Mokili asalaka mpe O bagrand. mundo também faz grandes. Mpe Nzambe asalaka bagrand. E Deus faz grandes. Yango aloba na David. Por isso disse a Davi, Je te rendrai eu grand te renderei comme grande les grands de ce monde. como a grande semente. Eza na bagrand du monde. Há grandes do mundo, Eza na bagrand ya mabele. há grandes da terra. Oyo mokili esali. Que o mundo fez, Oyo kisi esali. que o feliz fez. Alléluia. Eza mpe na bagrand Há grandes da oyo terra. Nzambe ye moko asali bango lokola David. Como Davi. Et la grandeur, E a grandeza c'est le programme de Dieu é Tout-Puissant. o programa de Deus Il y a un programme na Todo-Poderoso. yo te. Não vem aqui. Na mosala, No trabalho, soki okokota na se empresa, você for entrar numa empresa, oyebisa patron te, não vai dizer ao patrão, nga alingi nasala mosala oyo. eu quero fazer isso. Ye mutu akoyebisa yo, Ele é quem vai te dizer, nabengi yo, te chamei osalaka na mosala, para fazer este trabalho para mim. mpe ya kopesa yo Ele vai te dar bainstrument oyo esengeli instrumentos mpo na necessários mosala oyo osengeli kosala, para o que tu deves mpo na fazer. bolamu ya nkolo ya mosala. Então, o bem-estar do trabalho. L'œuvre appartient à Dieu. A obra pertence a Deus. Il faut tosala yango selon les modèles de Mas o Dieu. segundo modelo de Deus. Alléluia. Amém. Totika kobundela grandeur. Vamos deixar de lutar por causa da grandeza. Et c'est important. Não é importante. L'importance, O importante c'est d'être bon é ser bom et fidèle. e fiel. Alléluia. Amém. Donc, les ministères, O ministério il faut que ça soit un processus. deve ser um processo. Donc, Benjamin, Somos chamados, Tambola, vamos caminhar, donc, ça va alimenter, vamos ser alimentados, approvisionner, donc, aprovisionados, signer vamos assinar contrat de travail, contrato de trabalho, vamos caminhar, pour ça, pour ça, ça. fazer a obra de Deus. Les autres, on n'a pas de problème Nós sérieux. temos problemas sérios Parce que nous avons une promotion à porque ministère. fizemos promoção de ministério. Pasteur, Pastor, nous avons une promotion à ministère. fizemos promoção de muitos ministérios. Nous savons pas ça. Vamos me desculpar sempre de Le Deus. ministère va promouvoir à O l'autre. ministério não é Le promovido, ministère est ensemble. mas vem de Deus. Pasteur a câble à ministère. Pastor não divide os ministérios. École de paix à ministère. A escola não dá ministério. Formation théologique de paix à ministère. Formação teológica não dá ministério. Nous avons un problème sérieux de l'autre. Temos problemas sérios hoje, Et même si on passe à ensemble, mesmo nós mesmos servos de de Deus. promouvoir le ministère. Promovemos muitos ministérios. Nous avons une formation pour être dans la combinaison. Fizemos uma formação para chegar no fim. Donc, consacrer. Vamos consagrar. Et bien, Vamos dar nomes. donc consacrer par nous. Vamos consagrar. Lobby wana kuna Amanhã depois. bachange bakoko Vamos mudar de nomes. bazaki evangeliste Ele é evangelista, akomi apôtre vai se tornar apóstolo, bafunguli beglise porque bali na abriu kaleba a igreja no Caleba 2. l'apostolat Apostolado eza l'église não é igreja. l'apostolat Apostolado eza koyeba kotia balimite é saber colocar limites. kokabola mai na mabele Separar a água e a terra. alleluya mpe kotia babalistra Colocar c'est para... ça l'apostolat Esse sim é apostolado. pour promouvoir le ministère de Dieu Promovemos muitos ministérios. problème ezali O problema é o quê? nakata baeglise na Dentro das nossas igrejas, bana pembele muitos filhos também baodomboka estão a se irar. kofulano litala Porque fulano, ate akukuye mpe ele não prega bem. mpe bakosakre Ele consagrar. biso apai Nossa, que pai! ye na ye Aotombola muntu te. Não exalta ninguém. et comme sort Quem sabe Lobi, também. lobi. Amanhã bake kuna vão ir ali. kuna mpe bakonsakre Eles vão lhe consagrar. lokola paster lelo O pastor hoje asenga kosala mouvement está
que fazer movimento? Não consagre na banana. Consagrar os filhos dos Tu outros. ele estava Não lutando. sabemos de onde vem. Tu ele está Não talhando. sabemos o pai dele. Está talhando. Ainda ele não A sabe. montar a Só foto. viu fotos nas redes sociais. Uma consagrada. Filho consagrado. Fulano de tal. Ça c'est l'esprit Esse espírito d'Absalom. de Absalão. Todo mundo vai morrer. Absalom é mesmo. Muitos Absalão na igreja. Nem vai acreditar que isso é um problema em Eram mim. problemas grandes. Aqui não se arranja aí. Vai fazer casamento lá. Para consagrar ele. Me consagraram. Como se errou. Me tornaram rei. Então, Samuel vai Mas andar. quando a cidade não precisa voltar a casa. Mamã. A mãe. Bathsheba. A L'esprit ministériel. o espírito ministerial. Algo vai se pôr na pai da Falar ao seu nome. Imagem de fé. Imagem do pai. Algo na missão. Isso ouviu. Alumija. A Lígia Asani. fez o quê? E a Benani. Ele chamou A quem? Beni Chadok. Chamou Tchadoc. A Beni Ele chamou Joab. Joado. A Beni. Ele chamou Não. Azoba Chitofel. Azoba Beni Chadok. A Beni Natan. Chamou também Natã. Assume na pessoa. Pegou o filho de Algo Deus. que ele não come. Ele disse, vai com. Na ngomba. Lá no mundo. O coentre. Venham Em me. cima na ngomba. Depois, Que ele na peple. levam O ao presente. O som de trompete. e batam a trompeta. Bien-aimé dans le Seigneur. Leva ao Senhor. Consacration exaltée. Consagração Ce qui da mãe. maman Se a mãe a mon idée. não viu. Alléluia. Et ce qui maman a mon Mas se a idée. mãe Il viu. faut Tchadoc. Nanata. Basala. Posso Son idée. Se não, Au continuer les années sans effet. não sem Il efeito. y a encore mon. Por isso vais ver, La Gethsemane. em Getsemane, Jésus-Christ. Jesus Le Cristo, véritable roi. verdadeiro rei, Pour Absalom établi roi. para ser posto como rei, Il fallait Tchadoc. ele sabe que Tchadoc Nanata Basala. e Natã estivessem. Toujours mon âne. Estamos a ver quem? Moïse. Moisés, Image à Tchadoc. imagem de Les Tchadoc, sacrificateurs. o Le sacrificador, bon Élie. Deus Eli, L'image à Nathan. imagem de Les Natã, prophètes. Pas consacré roi. consagraram o rei. Il y a mon temps qu'il a dans le monde. Por isso nós vamos ver Alors, tu es le roi des Juifs. que tu és o rei dos judeus. Pessoa No canaiando. final, Tozo Sena. estamos a esperar Deuxième étape. a segunda Il y etapa. a prophétie wana. Profecia. Et qu'on qui s'amasse. T'as moyen pour présenter Israël. Parfois, clamer le mot la roi. Com o rei, Sans doute. Sans problème. sem problema. Parce que Tchadoc. Porque Tchadoc Benata. A consacré. me Na consagrou ordem, Ana. na ordem de E a Deus. Natã. E o pai. Deus Ok. basali ya nzambe Servos de Deus. mosala eza mosala papa na biso Esse trabalho é o trabalho do nosso pai. ifo tosalela ngo makasi lokola bafrere ya dina Fazer forte como os irmãos de Dina. bafrere ya dina soki batie badistral te mpo na dina Os irmãos da Dina, se não colocar limite para Dina, dina okende na basishemite Dina vai em outro sítio. na basishemite Nos entrevistas, baoviole vão violar. yango wana mingi na biso Por isso que muitos de nós baza viole são mpo violados. babadistral te nous devons veiller sur l'église veiller sur l'œuvre de Dieu Sobre a obra de Deus, comme les frères de Dina como os irmãos da Dina. et nous devons enseigner le peuple de E Dieu devemos ensinar o povo de Deus. Muito importante. batata biso batoza na baekole Os pais temos escolas. tosunga mpe église Vamos ajudar a igreja. tosala baekole mpe kapo totekisila biso Não vamos fazer escola só, vendemos versículo, recebemos propina, não. tozwi bagrâce wana Tivemos essas tosunga graças église ya nzambe para poder ajudar a igreja de Deus. na mokili kutu No mundo até, na collège no colégio, po eza na connotation que commerciale tem conotação comercial, me po bazwa mwana para receberem filho, babengi encarregado chamam encarregado, ya document traz documento, bamatricular mwana vão matricular o filho, bazwi kombo vão pegar o na nome numero ya encarregado e o número do encarregado. me lelo Mas hoje, na baekole nas escolas, esika tozolakisa makambo estamos nzambe a mostrar coisas de Deus, tozoyamba bamambre estamos a receber membros. toyebi te Não soubemos auti wapi veio da onde, paster alobini pastor Deus disse o quê? ata letra recommandation Tem carta de recomendação. Vamos pedir agora. toteka sila biso Vamos vender
versículo 5. Fizeram o vosso trabalho. Vamos receber versículo. Propina é bom, vamos a fazer trabalho. Trabalho não está como não está. Mas vamos colocar seriedade. Revela na igreja. Eu na igreja Essa é a forma mais está uma certa escola que está a estudar. Amanhã vai vir aqui. Papai lo vit. Vai decidir. E ela vai ite. Está ensinando Vai escola para aqui. Na cada família na Israel monto aliaka na limpa ezalaki tata. Aquele que traz o pão é o pai. Po tata. Porque o pai esse amonaki yango. já ouviu. Esse atunaki nzambe. Já perguntou a Deus. Eza nini. É o quê? Eza mana. Isso é mana. Muma ya coriandre. Muma ya coriandre. Grau. Grau de coriandre. Kasi mano wana bandemba emba. Osala boulangerie. Mas Mama be. cantaram Deus fizeste a padaria. Baba la mina ni kole kiti na dessert je suis zéro ya mo. Cozinhando na terra, descendo do deserto, vais comer como? Mane salaki ba graine ya coriandre. Mas não era grau de coriandre. Lokola ba mbuma ya loso. Como grau de arroz. Oyo moto yebo ko fa lamba ya E ko. como ele mesmo deve cozinhar. Chama lamba mapate. Deus não cozinhou pão. Sa nzembo tata yo ayokite. Deixa Deus capaz de Mbala ko ba yo kuni ko yo. Yo ke yo ko. olha essa coisa. No. Que coisa. Amen. Aleluia. Aleluia. Ko permettre que tata. Não permita mais. Manda ko yo sali tata. Na casa em que tu és Mwana pai, na mama. o filho vive um pai. Que? Não. Mbeli ya nifo ya ndako. A faca do nível da casa. Mbeli ya nifo kutoka ndako. A faca do nível de criança. Ezalaka na moto moko. Está numa pessoa. Aleluia. Ne tata. É o pai. Bana nyonso. Todos os filhos Il faut baloba. devem falar. Ne tata O soloba. pai fala. Aleluia. Na kati Kristo moko. Dentro de uma igreja. Itumba na shera. Nunca no púlpito. Basalia nzambe. Sempre os Eu Deus. sou bom na igreja. Isso que hoje na igreja. Ele fez toda a coisa dela. Realmente tem muitos problemas. Mas que tô pronto para o ministério. Promovemos ministérios, Mais mas uniformité, qualidade, langage. a linguagem, Ou igual a on. esse I ou esse O, Mas quem fala a verdade? mas não é na sua Está no caminho. não é na cena de será. Estou super me calar de Cristo. Tem que Também, pôr como a na igreja, estamos a meter notificação e a trânsito. com uma notificação de trânsito. O nome da pessoa na linha Cada um vai de fazer do jeito que quer. X no fim do mês. Fulano na frente do ano, Combien na frente do ano. quanto no final do Cadê mês, esse? a documento da igreja é vendido. Pastor tu controla O a pastor pessoa. não controla, A pessoa linha vai ali. fazer como quer. E como vai uma pessoa É reinado dos seus Ah, o Zakai. Aqui sou eu. batata na pessoa. Nossos pais, Baiana pessoa. nossos manos, O controle pessoa. controlem-nos. Aleluia. O controle. Nos controlem. O talento só tá lá. E como é que a gente está E caminhando? vamos na autoridade. Tem que ter autoridade. Talvez essa pessoa a partir de hoje. Você que batalha Ele não sabe morrer. Se eu fizeste isso, Senta, vai sentar. vai lá. Mas não está dizendo que é isso, Mas quem limita não sou eu. Quando para pensar no canal Se essa Deus está mulher. vendo como é que não sou eu. Só não me fala. Você fala, senta, A menina ministério. vai sair do ministério, A gosto. ministério dos paus. No ministério já estão me esperando. Que controle. Quem controla quem? E agora o mundo melhorou. Por isso Os hoje precisam gerar na política. temos autorização dos políticos para nos balançar. Não é porque cometemos Exatamente, eu crimes. estou saindo. Só Não. Crimes que foram cometidos noutras igrejas Prima bastante tradicionais. na igreja, Não são de falar aqui. exatamente, Badobene, Não são de falar aqui. exato, colocar aqui. Mas nós, do Babazar fora, Mas como são fortes, do Babazar na Sica, como tem lugar na política. com os políticos, Mas não tem. não me engano. E eu se conangar, Tu e eu, política de dirigir a isso. política quer nos dirigir. Bandamos que eles queiram. Desde que o mundo foi criado, Política dirige a espiritualidade. política não nos dirige o espiritual. Espiritual dirige a política. Espiritual que dirige A a espiritual política. é isso e a política. Espiritual é o olho da política. Mas para filho sobre o Mas nos pegam assim por quê? é isso. Pessoa.
Est-ce que moi, nous devons avoir la connaissance Devemos ter o conhecimento propre Dieu. próprio Deus. Ce que nous devons faire. Ele diz que devemos fazer. Vamos Colocar as coisas em mim. colocar Vamos voltar as coisas em mim. Deus nos chamou. important. Obra aqui importante. Très É important. muito importante Connaître Dieu. conhecer a Deus. Bien. Se você conhecer Deus muito bem, mas também servir bem. Alléluia. Se você não conhece Deus bem, não vai servir também bem. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Il faut que Devemos aprender moi, âge a 20 ans, que a idade, filho que não tem idade de 20 anos arrêter. não deve armas. Na zona de la âge à naissance. Não estou falando da idade de nascimento, Pour qu'on a 5 000 hommes. porque para alimentar 5.000 homens Bala na pessoa mukolo de. não foram, foi não Aqui na pessoa mora porque. mas precisamos de um menino. Mas ela que mati. Mas ele era Azaki é formé. Ele era Azaki na profissão. Ele tinha profissão. Na profissão. Ele tinha profissão. Na âge. Mas o mais velho de idade Mas ela na profissão não tem tem. profissão. Só na profissão. Se você tem a Se profissão, a âge tem a idade de porter les armes. de levar armas. Se âge exato. Se a idade não tem Arme wana. essa arma, Essa é a destruição essa massiva. é a destruição massiva. Já vamos fazer uma Al-Qaeda na casa do ministério. Por isso, a Al-Qaeda no ministério. Papai não estava andando roubar. Meu pai falava, Mbongo. dinheiro, Sobre põe na mabombo a sopa. se cair na mão de um tolo, E bebe se boca. destrói a cidade, A bebe se abana bate. destrói o filho dos A bebe se outros, abana bate. destrói o casamento dos A outros, bebe se abia sociedade. destrói a vida da sociedade. Mbongo. Mas o Põe dinheiro, na mabombo a mutamaye. entrou na mão de um A sábio, boca babona ya. vai edificar, Para estabelecer ordem para na sociedade. estabelecer a ordem na sociedade Pego de mabolão. e trazer a vontade. Alléluia. Amém. C'est très É important muito importante. d'avoir la profession, la connaissance de Dieu. Provisão do Pour conhecimento tout de temps Deus. bien Nós na somos ministère bem do homme. ministério. Nzamba suka biso Deus nos ajude tolongwa na génération ya Adonija para sair na geração de Adonídia. oyo bato basala bapromotion Pessoas que estão fazendo promoção bakoti na ministère e entram no ministério. batata na bango mpe kutu bayebi Seus te. pais também não sabem. C'est très É important. muito importante. eloko ya mibale A segunda coisa, il faut yeba mission nini nzambe abengeli. deve saber que missão é que Deus te chamou. nzambe abengi yo na mission Deus nini te chamou em qual missão? alingi osalela ye nini Ele quer que você faça o que para Ele. responsabilité eza nini Qual é a tua responsabilidade? bana nao na ministère eza nini. Qual é a tua parte no ministério? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Il faut yeba Deve nzambe. se conhecer. Deus te chamou alobaki para apôtre quê? yeba O apóstolo sabia. abengami na bino. Foi chamado para Moisés quê? vai levar. Moisés também sabia. abengami na likambo. Foi chamado em quê? Jeremia yeba Jeremias sabia. abengami na likambo. Foi chamado em quê? Jeremia yeba Jeremias sabia. baolinga ete E não vão lhe querer. babundisa ye Vão lhe combater. baolinga liteya Não vão nete querer a sua pregação. baolinga liteya no te Não vão querer a tua baolinga pregação. likrisi Não no vão te querer a tua igreja. pona eglise na yo Porque na tua igreja eza kaka basimba é sobre que na pega bakweya te e não cai. na eglise na yo Mas a tua c'est igreja la parole é a la palavra. priorité A prioridade. bible elobi A Bíblia diz. na mapasi na Nas bango suas angústias. babelelaki Clamaram ao yawe Senhor. yawe atindaki O te Senhor liloba enviou a sua palavra. mpe liloba E a palavra ebikisaki sarou-os. le O miracle milagre accompagne la parole acompanha a palavra. Mas a palavra não acompanha o milagre. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Meu amado Senhor, Il faut yeba deve saber osala eza nini que trabalho é o quê? sala na ngai na yo O teu trabalho é meu. eza nini É o quê? inane Ano, il faut topesa mire devemos dar, mire 6 mois 6 meses. epai ya nani A quem? 6 mois 6 meses. egai po apesa mire Obrigado, eu darei epai ya ester a Esther po asukola nango para tomar banho elongola bamanche e tirar manchas na baboka e rugas. parce que Porque apôtre alobi o apóstolo disse, na bokonzi ya nzambe o reinado de Deus, bato bakokende kuna as pessoas que vão em fo bazala sans tache devem ser santas, ni ride nem rugas, ni rien de semblable nem nada. sikoyo mire Mas a mulher eza lokola detergent é como um detergente. yango elokolaka salite Ele tira
sujeita a rugas na mancha. e as manchas. 6 mois. 6 Après meses. 6 mois, Depois de 6 meses, balobina egai. dizer Okopesa ba aromate. você vai dar arrumantes Ya solo kitoko. e um bom cheiro, Parce que mwana mwasi wana porque essa mulher auta mosika ela azo mwasi ya balabala é mulher de rua. na ndako ya roi Na casa de rei, akokota te pode entrar na solo ya com balabala aquele cheiro da rua, efazala na solo ya parfum com odor ya roi do rei. nzoka egai Afinal, legal, yende le parfumie du palais royal. ela era a professora do Palácio Real. Alléluia. Ayebi Ela sabe solo ya parfum ya o roi cheiro do perfume do rei. ndenge nini fo mwasi ya roi agera. Como é que a mulher do rei deve cheirar? Apôtre alobi O apóstolo disse: nous sommes les parfums de nós Christ. somos perfumes de Cristo. Alléluia. Amém. Devemos cheirar Cristo. Devemos cheirar a Cristo. Mais nani anamusala Mas quem tem esse trabalho? le ministre. O ministro. Mais ministre a son ministère O ministro pegou o ministério, amemia ona makambo ya likolo levou em coisas de cima po eza na base te. que não estão na base. La connaissance O conhecimento c'est très important. é muito importante. soki moto otonga ndako ya molai Se queremos edificar uma grande casa, ekoyebana na bapremier jour vai se conhecer nos primeiros dias. ke ndako eza ndako ya E esta casa grande, na bapremier jour nos primeiros dias, omona nini vai saber que baokavare mabomba vão cavar buracos ya makasi fundos. na bapremier temps deja bokoyeba ke bazotonga ndako ya No primeiro dia você vai dar conta que aqui estava construindo uma grande casa. grandeur na yo A tua grandeza, grandeur na a ngai minha grandeza, ekoyebana vai ser ndenge conhecida tozo do jeito kosinda vamos aprofundar, sisa colocar as raízes na mosindo. lá na profundeza. Alléluia. Amém. Lokita mutoko mata Lá quando a gente for exaltar, tokokomema poa vamos conseguir levar peso ya élévation da elevação, ya gloire da glória, tokoka komema e ngo vamos conseguir levar. mais lokola libulu Mas eza como um buraco não, kaka bakoma 70 assim chegando nos 30, ta désordre pasteur já desordem. poa Peso, ya ndako ya kokanga te não está conseguindo peso da ozana casa. libulu te Agora não tem buraco. raiz eza te Não há raiz. nzete A árvore, soki eza na misisa se tem raízes, na ntango ya mokauki no tempo de seca, mosisa wana se esta raiz embaixo akozala komemela vai esere trazer sede. moya kauka Não tem como secar. la connaissance Conhecimento c'est un racine é uma raiz profond profunda qui nous aidera que nos é dada na mipepe em na ntango ya kokauki tempo de na seca. babonge Nós tempestades moya não tocede podemos ceder. vande la connaissance Vamos sentar no conhecimento. tala batémoin de dessin ndenge bafandisaka Tem testemunho de desenhos como você faz dos seus filhos na formação. batémoin de dessin bafandi Os testemunhos de desenhos sentaram. bana makelele te Não tem barulho. bana makelele te Eles não têm barulho. meke nozwa nzete Mas kuna vai kokola buscar ngo uma árvore aí para oya naloba na e me biso trazer aqui. malgré les rênes nyonso Embora os erros. oya te Não vai vir. epuis so baye na E lopango se vir, mambra kimia bino kosolana bino vocês não conversamos com vocês. não tem nada Eu não contei. esse bino chamamos a igreja E aonde eu venho na po igreja, bato basanga lebele porque aí vocês se reúnem muito. yango te Não é isso. il faut É necessário egai pegar, ayeba composition ya parfum saber a composição do perfume alléluia mpona Esther para Esther. il faut egai É necessário azala na pegar, mire tenha vida mpona lavage para poder ya lavar. Esther E Esther, pastor pastor, não se preocupar foi muito isso. pela transformação Com a transformação dos nossos membros e abandonando isso. alléluia podem viajar Para qualquer coisa, para qualquer bala, podem ter tudo para coisa anioso, mas com as informações informação, como conhecimento com a conexão, haverá equilíbrio coisa é equilíbrio. alléluia c'est très important Muito importante. makambo oyo Temos que conhecer isto. totanga maloba ya nzambe Vamos ler a palavra de Deus. De Coríntios chapitre 6 verset 9 Segundo Coríntios, capítulo 6 6, verset 9 até 10 segundo os Coríntios, capítulo 1, verso 10.
2 Coríntios 6, verso 9 a 10, diz a palavra. Amém. Como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre, e este vivemos. Ok. Como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, mas sempre nos alegrando. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Aleluia. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Palavra de Deus. Como nada tendo, mas possuído Tudo. tudo. Aleluia. Bem-aimé. Meu amado, Serviteur de Dieu, ça me donne. Deus dá. Tu sabes que ela pobre, Somos como pobres. mas tu sabes a riqueza que Nós ela temos pode riqueza para enriquecer pessoas. Le ministre de O Dieu, ministro de Deus c'est un chameau. é um cavalo. Non, un camel. Um camelo. Avant la main suffisante Ele tem água suficiente para para poder dar de beber às pessoas. Para poder enriquecer. José, José. Ana no côté, Ele não tinha mais nada, Ana Bondengo, mas tinha riqueza on a doit enrichir para Pharaon. poder enriquecer a outras pessoas. Comme ça, Pharaon riche. Tornou Faraó rico. José, José a pamola da Potifar. abençoou a casa de Vous Potifar. apportez la bénédiction, pasteur. Exportador de bênção, pastor. Pourquoi? Por quê? Ozolanda lipa bagabaonite. Já a seguir pão de baunitas. Bagabaonite lipa na coisa ya kubeba. A baunitas pão está mal. Eza lipa ni. É o pão de quê? Ya hypocrisie. Hipocrisia. Pona tromper Para deixar cair Josué. Josué. Lipa bagabaonite. O pão de Gabão. Eza pona bolamu na ngana Para yote. o teu bem e o meu. Alléluia. Amém? C'est très important. Muito importante. Toza lokola ta pauvre. Somos como os pobres, mas estamos a enriquecer Lokola toza pessoas. lelo côté. Como não temos Mais nada, balobi toza na e nyonso. temos tudo. Alléluia. Amém? Kotala ndenge ozomona bato te. Não veja que estás a ver as pessoas. Lelo oyo Hoje toza na bavache temos vasos maigre. negros, Bavache maigre tele. vasos magros, Vaca, mãe. vacas magras. Bazomela biso ala. Estão a nos engolir. Tomona na te. Não estamos a aparecer. So otali bango. Se você Omona bango bazomona na mas me. eles são grandes. Bazakofilma. São grandes. Bayebani. São conhecidos. Mas Jusqu'à nzambe. nos olhos de Deus Baza bavache são maigre. vacas magras. Bazomela biso. Estão a nos engolir. Yo koloba yo. Você vai dizer tu? Bamukili bazomona ye. Tudo está Yo vivendo. te. Tu não. Melipa wana. Mas este pão. Oye engorda bango. Está desenvolvendo. Eza bakabaonite. Pega baunitas. Alléluia. Amém? Bazomela biso. Está a nos engolir. Mais problème est ça. Mas o problema não há. Tikaka seta. Deixa os 7 anos. Setaka. 7 anos somente. Alléluia. Seta. 7 anos. 7 ans na soloba. 7 anos Eza estão 7 ans prophétique. Não, são 7 anos proféticos. Kala monana. Deixa aparecer. Yotambola mingwana. Tu caminha deste jeito. Mima souffrance. Aceita sofrimento. Kanga motema. Apega o teu coração. Il faut yeba. Deve Que saber. mutabengi Daquele yo. que me chamou. Apesio bomengo E nyonso. eu toda a riqueza. Alléluia. Amém? Ozotambola wana. Estás a caminhar aí. Nzambe atindi yo na mission Deus pamba te te. mandou na missão não em vão. Soki Abraham Se Abraão atinda Eliezer mandou Eliezer ya Damas de Damasco kokende kozwa Rachel e buscar Raquel, maboko pamba te. não de mão vazia. Ndenge nini yo E como é que tu na ngai e eu atiki biso nos deixou koluka Rachel começar a procurar Raquel? aluka Rebeka A procurar me maboko Raquel, pamba mas de mão vazia. Não. apesi biso bato Nos deu tudo. kotoke kozwa Rebeka. E quando procuramos, nós temos um milagre. Nous avons la puissance, Temos o poder. nous avons l'onction, Temos a unção. nous avons la Temos a richesse, riqueza. les mariages, A les maneira, voyages, a viagem, tout. tudo. Nous les en avons. Nós temos. Alléluia. Amém. Eliezer a quem não comprend. Eliezer não foi Eu não sou papa. Então, também não Se há foi. quelque chose, Pensa a obra de Deus. contempler le roi. Contenta-te com aquilo. Vamos falar ensemble. Faça a obra de Deus. Não tem mais aqui. Com o coração Não tranquilo. suca mais. No final, Não muda sempre. com a opção de 5, Não muda de. e aquele que tem 2, Algo para vai lhe dizer fidèle fiel et bon. e bom. Ça, c'est le plus important. É o mais importante. Et l'autre, il y a suka. A última coisa C'est la connaissance de la é parole. o conhecimento da palavra. Le pasteur doit savoir communiquer la connaissance à l'église. O pastor deve comunicar o conhecimento à igreja. Il faut te dire pour la Devemos aprender que l'église, que a igreja la femme de Sakako, la connaissance. é sentada baseada no conhecimento. Alléluia. Amém. Connaissance, c'est sa O fondement. conhecimento é fundamento. Connaissance, c'est sa O base. conhecimento é a base. La connaissance, O conhecimento c'est une personne. é uma pessoa. C'est É Jésus-Christ. Jesus Cristo. Yohana Ele é Nekono. o colono.
Ye wana nde access. Ele é a essência. Yamana foto ka connaissance. Devemos procurar o Et conhecimento. à la prière. Não vem a oração. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 9. Katika na kumele ministre za. Segundo Pedro, Pai. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 9. Verso 1, 5 a 9. Segundo os Pedros, capítulo 5, verso 1, 5 a 9. Essa é a palavra de Deus. Amém. E por isso mesmo vós, empenhando toda a diligência, acrescentai à fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Porque em vós houver abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ansiosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, vendo somente que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Alléluia. Faites tous vos efforts de joindre sur votre foi la connaissance. Façam de tudo para acrescentar a vossa fé a virtude ou conhecimento. Igreja, Igreja, tumimeni nzambe, aceitamos a Deus. mas fotobatizar, Devemos acrescentar o conhecimento. c'est ça a profissão. É isto, provisão. Yomo Cristo, Tu cristão, ngai mosabi, eu sei. e fotomuka connaissance, Procurar conhecimento, ebakisama. ser acrescentado. Kaka yango, connaissance, O conhecimento basambela mpona ngobe, não se ora por isso, mas é procurar. Deves procurar vanda, sentar koyekola, e ouvir. Alléluia. Mipepe koya, Tentaria virar, ekolongola yo te. não vai lhe tirar. Bakomema makambo ba connaissance ya likolo pembeni pembeni, De lado, okomema mate. não será levado. Mon Cristo aza na connaissance te, Cristão que não tem conhecimento akomemama. será levado. Oyebi Akazi, Sabe a casa? Akazi amemamaka. A casa foi levada. Lera tengai pai ya roi, Quando foi ao Tiglath-Pileser, ake komona arche, Foi ver a akako arche. hotel, o altar ya monene, grande, ya kitoko, bonito, abengi basali yango. chamou para fazerem para ele. Ntango aye, Quando veio, alongoli hotel, tirou o altar o Nzambe asindaki basali, que Deus mandou fazer aremplace wana. e substituiu. Nzambe asilika, Deus se enervou adétruire e peuple destruiu o povo à cause ya makambo. por causa destas coisas. Na O connaissance conhecimento ekosungola nzela. vai te ajudar no caminho. Psaume 119, Salmo 105 119, à 130. 105 a 130. alobi, ta parole Diz a tua palavra est une é como lampe uma lâmpada à mes pieds aos meus pés et une lumière e uma luz sur mon sentier. sobre o meu caminho. Yabakomibala, São duas coisas. lilobango, Palavra eza mwinda, é luz. eza na makolo. Está nos pés. Mais Mas, mwinda wana, mas essa luz il faut peya deve acender po etia lumière para colocar na a luz nzela ya kotambola. no caminho de caminhar. Soka biblia soloba A Bíblia diz na Jérémie em Jeremias, chapitre 6 capítulo 6, verset 16. verso Et 16. notanga Esaïe mosusu Olha também Isaías 29 29, 11 à 12. 11 a 12. La révélation de tes paroles, A revelação é uma palavra clara. la parole A palavra doit être révélée deve ser revelada et expliquée. e explicada. Alors le pasteur de l'église, Pastor de igreja il faut Salanani, deve ser quem? Diacre Philippe, Diácono Felipe, azala capable capaz de expliquer de explicar et éthiopien e aos etíopes makambo azotanga aquilo que ele está lendo. azocomprendre te. Não está compreendendo. Po Esaïe alobi, Porque Isaías diz: parole nyonso écriture toda a palavra da Escritura eza lokola livre moko scellé. é como um livro selado. Bapesi yango moto amayeli atanga. Deram um sábio para aprender a Alobi ler. nakokotanga Disse: não mote vou conseguir ler, po eza scellé. porque está selado. Bapesi yango epai ya soba. Deram um tolo. Alobi nakotanga Disse: te não vou conseguir po ler, nayebi eu kotanga não te. sei ler. Elike Ethiopia eza moto amayeli. Etíope é alguém sábio.
com Il ele. fallait dire à Philippe, Ele sabe que o diácono Filipe, pour y avoir esprit, para vir colocar espírito, dans l'écriture, a escritura, pour mettre sa lumière. para dar a luz Dans ao caminho de caminhar. pasteur de l'église, Pastor da il igreja, faut qu'il y ait une ele position. ensina a Il faut y profundeza, avoir trazer o pão, c'est ma explication dans já l'ensemble. te explicar a Deus, Les amants, que emana, les alibas. é pão. Yo soy una. Tu perguntaste, Qu'est-ce que c'est? o que é isso? Mambo la soya na bashefa. Vai fazer com o cavalo, pastor? Pastor bashefa. Vai contar os cavalos na Bíblia. Mas não vai entender. Esse filho aquela coisa de jornalista. Alléluia. La connaissance Conhecimento fera de toi fará de ti un homme grand, um homem grande, honoré honrado et e respecté. respeitado. Tout est de tout ça. Fazemos para orar a Deus.